Olá, meus queridos, tudo na paz de Deus? Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a campanha do quilo e a força do pensamento. Estamos convidando todos vocês para refletirem sobre esse tema tão importante. Que Deus nos ajude, que essa live seja boa, seja construtiva e que todos possam ser edificados, não por mim, né? Mas nós pedimos a ajuda dos bons espíritos para que esse trabalho seja o reflexo do pensamento de Jesus, consequentemente do pensamento divino, já que Jesus é o principal instrumento de Deus, é o intermediário entre Deus e a humanidade. Então vamos pedir a eles que nos ajudem. Então hoje nós pensamos em fazer essa live falando sobre a campanha do quilo, porque a campanha do quilo é um trabalho de educação moral, né? E o pensamento, ele é um fator muito importante para o nosso desenvolvimento moral. A qualidade dos nossos pensamentos, ele vai nos ajudar. Se nós tivermos boas qualidades no pensamento, essa qualidade vai nos ajudar a botar para frente. Nossas ações tendem a ser melhores quando nós temos melhores pensamentos. Nossa palavra, nossos sentimentos, né, também serão influenciados com a qualidade dos nossos pensamentos. Enfim, a nossa saúde, o nosso destino, se nós cultivarmos sempre bons pensamentos, ideais superiores, pensamentos de amor ao próximo, de fraternidade, de caridade, e colocarmos em ação, nós vamos fortalecendo esse circuito do bem. Existe um livro espiritualista muito respeitável, né, que traz grandes inspirações para a gente, que diz o seguinte: o homem é como se fosse uma árvore em que as ações são os frutos e as sementes são o pensamento, né? É um dinamismo que existe entre o pensamento e as ações. Ele diz: quando nós pegamos uma semente e plantamos, surge a árvore e o fruto. E no fruto surge a semente. A gente lança a semente e de novo a árvore e o fruto e a semente e a árvore e o fruto. Então é assim que acontece. Nós, quando pensamos, nós transmitimos para o homem encarnado ou desencarnado a energia do pensamento que se transforma em ação. Se o pensamento é bom, a ação é boa, tende a ser boa. Se a ação é boa, ela tende a dar pensamentos bons. E esses pensamentos dão novas ações boas. Então vai fortalecendo esse circuito do bem, né? Então é isso. Na verdade, é isso que a campanha do Quilo nos ajuda a fazer. Pensamentos bons, ações boas. Vamos em frente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele dá uma mensagem para nós, não é? Que é maravilhosa. Nós precisamos, inclusive, colher esse, esse pensamento de Allan Kardec, né? Então a gente tem aqui, ó, estão vendo? Não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Precisamos conceber mergulhados no fluido universal, nos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados. Todos nós estamos mergulhados nesse fluido, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Quando nós temos a vontade, pensamento, a energia do espírito, ele impulsiona o fluido universal. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar
são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, ele, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, isso, na verdade, tem uma ampla aplicabilidade. Nós é que nem sempre alcançamos a importância e a extensão desse pensamento. Quando nós fazemos campanha do quilo, nós temos intercâmbios de pensamentos mentais, espirituais com os espíritos. Quando nós estamos fazendo com os bons espíritos, né? Quando nós vamos fazer a campanha, também os bons espíritos eles vêm nos incentivar. Muitas vezes eles nos inspiram incentivos. Outras vezes os irmãozinhos perturbadores eles querem nos atrapalhar e também eles lançam fluidos negativos em cima de nós. Aí, na verdade, fica preservado nosso livre-arbítrio. A gente vai fazer campanha ou não vai fazer campanha de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa escolha, né? Então, aí a gente tem esse intercâmbio. Muitas vezes, os espíritos aparecem em sonhos para as pessoas, convidando-as para fazer campanha do quilo. Ou então aparecem para revelar qual o sentido, o significado da campanha do quilo. Né? Então, a gente assiste tudo isso nesse mecanismo, nessa dinâmica de gente, de trabalhador, de cansaço, de disposição, de indisposição, de boa vontade, de má vontade, para fazer ou não fazer a campanha. Então, os espíritos eles atuam e nos ajudam, né? Então, se os espíritos sofredores eles querem nos atrapalhar, como eu disse, nós preservamos o livre-arbítrio, a gente vence. Quando a gente vence, aí a gente venceu a prova, o teste. Vamos fazer a campanha, aí a gente se desliga daquela vibração do espírito que ainda não alcançou as verdades do Evangelho e a gente sintoniza com os espíritos do bem, né? Então, o pensamento aqui, é como uma torre, né? Uma torre de transmissão. A gente tem a transmissão quando a gente pensa, transmite. Mas nós, ao mesmo tempo, também somos receptores. A gente transmite e recebe ondas mentais, né? Então, é como uma torre de transmissão e, ao mesmo tempo, de recepção. Quem nos ensinou insistentemente, de uma maneira extraordinária, sublime, incomparável, a importância do pensamento foi Jesus. Olha Jesus aqui, com os olhos e o pensamento e o sentimento profundo, grandioso que ele tinha, que ele tem ainda, dirigido para Deus. Então você vê a missão dele, ele cumpriu daquela forma perfeita, sublime, puríssima, né? É porque ele tinha conexão mental com Deus. Então vocês vejam a importância. O próprio Jesus deu exemplo para nós. Mas outros escritores também nos ajudam, né, a compreender essa realidade. As vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. É como a gente disse, quando você lança o pensamento, então esse pensamento ele vai entrar em intercâmbio com entidades espirituais que são semelhantes àquele pensamento. E, ao mesmo tempo, lógico, se chamou a atenção daquelas entidades, elas também vão projetar o pensamento delas, vão se sentir estimuladas a projetar o pensamento delas em nós, né? Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Então, a Leon Denis, ele está dizendo para nós como é poderoso o pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Né? É lógico que o bem sempre tem mais poder no universo, porque Deus é o bem, é o grande Criador. Né? Mas nós podemos nos enredar com
armadilhas do mal se a gente cultiva maus pensamentos. E também isso é uma poderosa força sobre nós. Poderá ser uma poderosa força sobre nós se nós nos entregarmos ao pensamento do mal. E se nós nos entregamos ao pensamento do bem, que esse é o nosso objetivo, né? Que essa é a nossa cultura, é o que a gente cultiva todo dia, bom pensamento. Então, nós vamos fortalecendo os bons pensamentos e a gente vai lançando o bem, praticando o bem à distância. Quando a gente ora por alguém, um enfermo, uma pessoa que não está bem orientada, né? Que está em sofrimento, que está em dúvida, que está desorientada, a gente ajuda essa pessoa, mesmo à distância. Nós temos experiência prática. Nós aplicamos passe à distância. Né? Nós já tivemos a oportunidade de pedir à pessoa para se concentrar, se sentar ali onde vai receber o passe. E à distância, nós mentalizamos, nos deslocamos até onde a pessoa estava e aplicando o passe. Ela disse que sentiu aquela vibração, porque nós temos pensamento, todos nós. É só a gente botar em ação pensamentos que podem ser utilizados para o bem. Mas o homem se ignora ainda, como ignora as imensas capacidades desse pensamento criador e fecundo, que nele dormita e com o qual poderia renovar o mundo. Então vocês vejam só, muitas vezes a gente reclama do nosso planeta, das dificuldades do nosso planeta, dos defeitos das pessoas, das populações, mas nós podemos ajudar a melhorar o mundo com a força do pensamento. E é por isso que o pensamento ele tem a ver com a campanha do Quilo, porque a campanha do Quilo ela é um trabalho regenerador de nós mesmos e da humanidade. Então, quando nós estamos fazendo a campanha do Quilo, pensando no bem, nós estamos enviando vibrações boas para as pessoas, para os encarnados e os desencarnados. Então a gente está trabalhando para renovar o mundo. Aí o que Leon Denis diz, isso é aplicável plenamente à campanha do Quilo. Mas ele vai adiante. Na atração dos pensamentos e das almas consiste integralmente a lei das manifestações psíquicas, a mediunidade, a telepatia, né? É afinidade, a atração do pensamento. Tudo é afinidade e analogia no invisível. Investigadores que sondais os segredos das trevas, elevai bem alto, pois os pensamentos, a fim de atrairdes os gênios inspiradores, as forças do bem e do belo. Que coisa linda! Vocês que trabalham pela humanidade, vocês que são pesquisadores, investigadores, elevem o pensamento ao alto, aos gênios, guias da humanidade, virtuosos, né? Que são aqueles que vêm nos trazer revelações, inteligências superiores e ao mesmo tempo virtuosas. Né? Elevai-os não somente nas horas de estudo e experiência, mas frequentemente, isso serve para nós, a todas as horas do dia, como um exercício regenerador e salutar. Então, nós estamos sendo convidados, nós legionários, e todos nós, a usar o pensamento, a levar o pensamento sempre na direção do bem, em todas as horas do dia. E a gente pode dizer até também da noite, quando nosso espírito estiver desprendido do corpo, no momento de sono, né? Não esqueçais que são esses pensamentos que vão lentamente eterizando e purificando o vosso ser, engrandecendo as vossas faculdades e tornando-nos aptos a experimentar as mais delicadas sensações, fontes de nossas felicidades futuras. Que coisa linda, né? Quer dizer, com a cultura do bom pensamento, com a energia do bom pensamento, nós vamos melhorando a nossa alma, nos tornando mais leves, eterizando e purificando o nosso ser, engrandecendo as nossas faculdades e
tornando-nos aptos a experimentar as mais delicadas sensações. São vibrações espirituais elevadas, delicadas, dos espíritos superiores, dos anjos, né? Que a gente chama de anjos. Então, à medida que a gente vai purificando, é como um instrumento musical. Ele vai captando aquelas energias mais elevadas, mais puras, né? Fonte de nossas felicidades futuras. Então, esse é o caminho que nós estamos sendo convidados a trilhar. Bom, agora, objetivamente, qual a conexão da campanha do quilo com o exercício dos bons pensamentos? E como a campanha do quilo ela pode utilizar a força do pensamento para ela realizar os seus objetivos, que são o bem do próximo, o bem de nós mesmos, o bem de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Então, o pensamento é um poderoso recurso, poderosíssimo recurso, eu diria, para a consecução dos objetivos da campanha do quilo. Então, vocês vejam que nos 10 mandamentos da campanha do quilo, Bezerra de Menezes ele recomenda elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Isso é muito importante. Por quê? Porque em vez de a gente revidar uma ofensa, a gente eleva o pensamento a Deus em favor daquela pessoa que nos ofende. Então vocês vejam que é uma energia que ela supera o mal. Quando vem o mal em direção de nós, a ofensa, por desequilíbrio, por ignorância, por invigilância daquela pessoa, então é levar o pensamento a Deus em favor daquela pessoa, pedindo misericórdia, bondade, calma, equilíbrio, saúde para aquela pessoa, assistência dos bons espíritos, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos orando por nós também. Nós estamos mudando as nossas vibrações, né, no sentido do bem. Então, esse mandamento é preciosíssimo. E ele vai em cima da ideia do pensamento. Do pensamento, né? Que é uma força fantástica. Às vezes ele não atua assim instantaneamente, mas à medida que a gente vai insistindo no bem, que a gente vai requerendo pensamentos bons, cultivando de dia para dia em favor de uma recuperação de alguém, do nosso equilíbrio, da nossa melhoria espiritual, né? Nós vamos reunindo forças. E o pensamento ele vai movimentando também o corpo, né? Os recursos materiais, a ação. O pensamento é o combustível da ação, né? Então ele vai movimentando as ações na direção do bem, as palavras na direção do bem. E aí nós vamos nos fortalecendo e vamos chegando lá num caminho melhor, né? Por causa da força e do poder do pensamento. E aqui também Bezerra de Menezes nos manda: não se magoar quando receber qualquer ofensa. É bem verdade que mágoa ela é mais sentimento do que pensamento. Mas o pensamento e sentimento estão unidos, eles estão relacionados. Muitas vezes nós achamos muito difícil obedecer a esse mandamento. Não se magoar quando receber qualquer ofensa, porque a gente acha, e de fato até certo ponto é verdade, que o sentimento, nós não comandamos o sentimento. Ele veio à mágoa, mas não foi eu que provoquei, não foi proposital eu sentir aquela mágoa. Mas é porque o nosso espírito ainda está vibrando nas faixas da negatividade, do egoísmo, do orgulho, né, da mágoa, do ressentimento. Então, o pensamento aí ele vai ser lançado assim: não, Isoláquio, não se magoe, tenha calma, relaxe um pouquinho. Não há motivo para mágoa. Jesus vai te ajudar a superar e vai ajudar aquela pessoa também que lhe ofendeu. Ore por ela, eleve o pensamento por ela. A gente vai fazendo isso, a gente vai desmanchando a mágoa. Então estão relacionados o pensamento
e o sentimento. Nos deveres do legionário, nós também vamos encontrar lá recomendações de educação do pensamento do legionário durante a campanha do Quilo e em outros locais onde nós estivermos também. Aí diz assim: quando for coagido ou oprimido por alguém, procurar manter-se calmo. Calma, tenha calma. Quando alguém estiver oprimindo, coagindo, retirando-se serenamente em oração pelo pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente chega numa casa que bate, uma pessoa vem oprimir, coagir, então ela leva o pensamento a Deus, procura manter-se calmo, vai se retirando tranquilamente em oração com o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia a dia a gente pode fazer isso também. No dia que tiver uma situação complexa, a gente procurar manter-se calmo e levar o pensamento a Deus. E logo que tiver oportunidade, ir abandonando serenamente aquele ambiente que está conflituoso, né? E a gente vai orando pelas pessoas que nos ofenderam. Agora, veja só esse aqui, esse dever do legionário, ele é assim, básico, nós diríamos, né? Ser vigilante e firmar o pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensar em Jesus e vigiar nossas ações, tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, né? Com o que a gente pensa também, com as sugestões que as pessoas nos fazem. Então, a gente repele ou aceita as sugestões. Então, firmar o pensamento em Jesus, ser vigilante, isso é muito importante para o nosso progresso espiritual. Nós vamos evitar muitos males se nós fizermos isso. E, com isso, a gente vai progredir mais rapidamente, se a gente realmente sempre firmar o pensamento em Jesus e ser vigilante. Então, vamos lá. Temos também os benefícios que a campanha do Quilo nos oferece. Ora, se a gente cultiva os bons pensamentos, né, e também, obviamente, vamos falar isso posteriormente, cultiva as boas palavras, cultiva as boas ações, ou seja, sempre repetindo o bem, através de palavras, através de ações, através de pensamentos. Qual é o resultado? Né? O que é que a gente está fazendo? Qual o benefício que nós estamos recebendo? Nós estamos cultivando a humildade, a modéstia e a fraternidade. Ou seja, cultivar bons pensamentos significa cultivar humildade, modéstia e fraternidade. E essa cultura, ela vai nascer na nossa alma. Nossa alma é como um campo que a gente vai cultivando. Aí, cultivando a humildade, daqui a pouco a gente está humilde. Daqui a pouco a gente está modesto, fraterno, né? Desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido. A gente quer que a nossa personalidade, nosso eu, prevaleça acima de todos os outros, todas as outras pessoas, acima do que é justo para a comunidade, muitas vezes, né? Então isso é um orgulho e o bom pensamento ele vai desenvolvendo a renúncia, ó. Deixar para lá essas bobagens, que isso aí não tem um valor eterno. A gente vai atrás de coisas materiais, de vantagens, de títulos, de evidências sociais, ou políticas, ou administrativas no trabalho da gente. Nada disso é eterno. Isso tudo é passageiro. Isso passa feito um sopro na vida espiritual da gente. Isso aí, quando a gente viu, acabou-se. A gente foi atrás de quimeras. Então, desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido é muita vantagem para nós. É uma bênção que Deus nos dá. Treinar a mansidão é ensinada pelo Divino Mestre. Também a brandura, a mansidão são preciosíssimas, porque são forças morais. Né? Tanto é que Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Então, no futuro, quando a humanidade estiver desenvolvida, só terão vez nos comandos dos movimentos sociais e humanos, né, científicos, religiosos, quem for brando e pacífico. E nós já estamos chegando nessa época. Portanto, é preciso a gente desenvolver essas qualidades.
desabrochar a piedade amorosa, sem a qual não seremos cristãos. A piedade, cultivar a piedade, a gente faz quando realiza a campanha, porque a gente ajuda os sofredores. Né? A gente faz por isso. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a piedade, ela vai se ampliando em nossa alma. Aí a gente tem piedade da pessoa que está enferma, da pessoa que foi acidentada, da pessoa que foi abandonada, da pessoa que não tem orientação espiritual, da pessoa que cometeu um erro. Né? Nós vamos ter piedade dessas pessoas, em vez de ter raiva, em vez de condená-las. Nós vamos ajudá-las com amor, com misericórdia. Então a piedade é o princípio, é o sentimento que tem, que é o princípio da caridade, que salva, que purifica a alma, que eleva. Então, a cultura do bom pensamento também nos ajuda no desenvolvimento da piedade amorosa, que nos faz verdadeiros cristãos. Intensificar em nosso espírito e nos da coletividade o ambiente pacífico com os testemunhos do bem. Se a gente sempre cultiva pensamentos pacíficos, nós tendemos a agir pacificamente, a falar pacificamente. Então, nós desenvolvemos o ambiente pacífico em nós mesmos, que é uma benção. Tem tanta gente que sofre com angústia, com ansiedade, com agitação, e acaba até prejudicando sua saúde física. Então, intensificar em nosso espírito e nos da coletividade o ambiente pacífico com os testemunhos do bem. É uma grande bênção. Né? Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós agradecemos muito a vocês todos. Né? Hoje nós falamos sobre a campanha do quilo e a força do pensamento. Muito obrigado a todos os irmãos e as irmãs que gentilmente assistiram a essa live e colaboraram com seus bons pensamentos para que os amigos espirituais nos assistissem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e dê saúde do corpo e da alma para que possamos servir ao ideal do amor fraterno sem fronteiras. Né? Então, meus queridos, eu convido vocês para participarem desse movimento maravilhoso que é a campanha do quilo. Nós temos, próximo domingo agora, primeiro domingo, nós temos, por exemplo, campanha no Núcleo Espírita Centelha de Jesus. Fica ali na rua Francisco Alves, ali já perto do Hospital Pedro II, ali nos Coelhos, né, onde tem aquele centro médico por ali, a rua Francisco Alves. Então ali a gente chega ali perto, tem um Centelha, né, quem vai do subúrbio para a cidade do lado direito, quase já no finalzinho da Francisco Alves. Quem vem do lado contrário é do lado esquerdo, no início da Francisco Alves, né? Mas é já perto do Hospital Pedro II. Tem campanha todo domingo. Né? Tem campanha do quilo no primeiro domingo no Núcleo Espírita Gabriel Delane, Instituto Espírita Gabriel Delane, lá na rua São Caetano, 220 Campo Grande. Lá também. Todo primeiro domingo tem campanha do quilo. Nós temos no NEAM, lá em Olinda, né, lá perto do Tricentenário, todo domingo. Como no Centelha, lá perto do Hospital Pedro II, todo domingo tem lá. Né? Então, temos na Escola do Quilo, na rua Israel Fonseca, ali em Santo Amaro, nós temos a campanha do quilo no primeiro domingo do mês, 8 horas. Todas essas campanhas são 8 horas da manhã. Então vocês todos estão convidados para participar desse trabalho maravilhoso, para exercitar o bem, os bons pensamentos, a caridade, o amor ao próximo, o perdão, a humildade. Só faz bem a nós, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, amigos, colegas, aos espíritos que se aproximam de nós. Né? Então a campanha do quilo é uma bênção imensa, que nós ainda não sabemos nem sequer avaliar como é importante. Então vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela bênção da campanha do quilo, das reflexões evangélicas, cristãs, espíritas ou de outras linhas, que são meritórias também. Ajuda-nos para que nós possamos continuar prosseguindo nesse caminho de paz, de amor, de fraternidade. Abençoa a Escola do Quilo, diretoria Antônio Alves Ferreira, Ana Isabel, os diretores de abrigos, a nossa irmã Rosemary, Rosinete,
a todos. Que haja muita união e muita vontade de progredir e de ajudar essa humanidade que está precisando de evangelho, de campanha do quilo, de trabalhos de caridade. Em nome de Deus, está encerrada a nossa live. Muito obrigado, meus queridos. Até a próxima.